Alô, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui com mais um programa Resenha Literária, sempre na companhia de Silvio Mariano, pesquisador, documentarista espírita e presidente do Núcleo Espírita Jesus no Lar, tradicional instituição espírita aqui do Recife. Esse programa é sobre livros, né? A guisa de indicação. No primeiro momento eu trago um livro, no segundo momento Silvio traz outro livro. Por isso que ele se chama Em Algum Lugar do Jardim, resenha literária em algum lugar do jardim. Porque em algum lugar do meu jardim eu trago uma flor da literatura espírita, da minha estante espírita, o Silvio Mariano também. Mas antes de iniciarmos o programa com o Silvio, vamos falar dos programas do nosso canal. Amanhã, quinta-feira, temos o programa O Metro que Melhor Mediu Kardec sobre a vida e a obra de Herculano Pires, conversando com sua filha, Heloísa Pires. No domingo, temos o programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, conversando aqui com o historiador e biógrafo de Bezerra, Luciano Clay. Na terça-feira, temos o programa Hermínio C. Miranda, o Grande Escriba, conversando aqui com a sua filha, Ana Maria Miranda, filha do Hermínio, um programa sobre a vida e a obra do velho escriba, não é? Então, são 4 programas semanais, o de Bezerra, o de Hermínio, esse, a resenha literária, e o de Herculano, todos eles acontecem às 20 horas. E temos os programas mensais. Os programas mensais só acontecem aos sábados, e todos também às 20 horas. No primeiro sábado, temos o programa Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, conversando aqui com Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa. No segundo sábado, temos o programa Memórias e Reflexões, que é um programa sobre as memórias de César Perry e também sobre as memórias do movimento espírita brasileiro. Ele que dirigiu as maiores instituições do país, a FEB e a USE. No terceiro sábado, temos aqui o programa Portfólio Fontes Primárias, conversando com Adair Ribeiro, que é o curador do Museu ACOL, Allan Kardec.online, e que detém o maior número de documentos de Kardec, do alvorecer do Espiritismo em França, e ele apresenta aqui. No quarto sábado, temos o programa O Eco da Imprensa Espírita, conversando com Leonardo Marmo Moreira, articulista da revista Reformador e da revista O Consolador. É um programa onde repercutimos tudo que sai na imprensa espírita do Brasil naquele mês. É o programa de maior visualização do nosso canal. Então, todo quarto sábado, às 20 horas, todos os programas às 20 horas. Todos, tá? Então, fica aqui o convite para vocês, né? Todos os programas sobre memória e historiografia. Pessoal, então vamos iniciar o nosso programa, elevando o pensamento a Deus, agradecendo ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade, uma oportunidade luminosa de divulgarmos e conhecermos as obras espíritas, claro, as obras espíritas de qualidade. Pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Pessoal, e aqui, em algum lugar do meu jardim, eu trago uma flor, uma verdadeira flor da literatura espírita, A Alma é Imortal, de Gabriel Delany. A Alma é Imortal. Pessoal, isso é uma obra portentosa, tá? Onde o Gabriel Delany faz um mergulho no tempo, faz uma pesquisa do espiritismo. O espiritismo é enquanto fenomenologia, né? Na Índia, na Grécia, no Egito, na Idade Antiga, na Idade Média, adentrando até a Idade Moderna. Mas não apenas isso, o título bastante sugestivo, A Alma é Imortal. Há todo um estudo aqui do Gabriel Delany sobre o perispírito, o nosso corpo espiritual, que, segundo outros grandes autores,
é o nosso psicossoma, como diz André Luiz, ou modelo organizador biológico, como diz o querido Hernando Guimarães de Andrade. Mas é um estudo profundo sobre o perispírito, adentrando no estudo do magnetismo, dos fluidos, e ao final ele faz um apanhado da fenomenologia das materializações dos espíritos, coisa que Kardec não acompanhou no seu tempo, porque não havia ainda essa produção dos fenômenos de materialização. Isso só veio acontecer depois, e o Gabriel Delany faz um estudo notável, né? Então, pessoal, é uma obra de ciência, uma obra de um grande missionário, a alma imortal, Gabriel Delany, que foi filho de Alexandre Delany, um dos médios de Kardec, não apenas médio, um grande amigo de Kardec, inclusive dos que fizeram o discurso no túmulo, no momento que os despojos de Allan Kardec descia a campa, né? E também viu Kardec quando era criança, o querido Gabriel Delany, né? Era criancinha e convivia com Kardec, com Dona Amélie Boudet, nas visitas que o casal Delano, seu pai e sua mãe, faziam, né, ao professor Rivaio e a Dona Amélie. Então, está aqui, em algum lugar do meu jardim, a minha indicação de hoje, A Alma é Imortal. Edição da FEB, né? Gabriel Delany, livro de qualidade. Né? Pessoal, 2 minutinhos, eu vou colocar o Silvio Mariano aqui para a gente ver o que é que o Silvio Mariano nos traz na noite de hoje, ok? Bem, meus queridos amigos e irmãos, já estou aqui com o Silvio Mariano para mais um programa Resenha Literária. Silvio, boa noite. Qual é a novidade de hoje, meu amigo? Boa noite, Bruno. Boa noite, os amigos. A novidade de hoje é essa grande obra recém-lançado, Jesus e Nós, de Valdo Bezerra de Menezes Espírito. Vamos ver a capa, Silvio. Eu separei aqui. Pessoal, olha lá, que capa bela, capa toda branquinha, Divaldo Franco, Bezerra de Menezes Espírito, Jesus e Nós, edição da Leal, Livraria Alvorada, a livraria de Divaldo, né? Exatamente. Então, que capa bela, vamos saber de Silvio qual é o conteúdo. Pronto, Silvio. Meu irmão, me diga uma coisa, Silvio. Quando foi lançada essa obra, e ela veio não apenas pela psicografia, foram 2 modos que essa obra, por intermédio da qual essa obra saiu, Silvio? Exatamente. Essa obra é recém-lançada. Tem uma semana de lançada, que foi lançada sabe, no dia 1º, lá na Bienal do Rio de Janeiro. Foi lançado no dia 1º, e praticamente eu consegui essa obra no pré-lançamento. E, como sempre, a gente procurando trazer atualizações e novidades aqui para os nossos encontros. Ela está dividida, ela foi de assuntos de Dr. Bezerra, que veio através da psicofonia e através da psicografia, com encontros, inclusive, lá na Federação Espírita Brasileira, mas sempre tratando o tema de Jesus. Rapaz, eu vou dizer uma coisa, Silvio, a cada semana surpreende, né? Então, as coisas aqui em Recife chega primeiro para Jesus no lar, depois a gente vai encontrar em outros centros. Mas, Silvio, me diga uma coisa, há algum fato interessante da mediunidade de Divaldo, né? Um fato pitoresco que você podia trazer aqui dessa obra? Olha, você sabe o seguinte, Divaldo, ele disse que foi nessa semana que passou, semana retrasada, para um encontro lá em São Paulo, numa cidade parece, de Amparo, de um grupo muito amigo de Divaldo, que tem até uma indústria muito renomada aqui no Brasil. Ocorre que ele foi levado para fazer uns exames lá no Sírio-Libanês de um problema de saúde que ele sempre tem, tudo isso. E realmente
ele estava internado e foi falar com o médico, pediu o médico que tinha internado para fazer os exames, que ele estava precisando ter alta para ir para Salvador, para o lançamento do livro. Ocorreu que o médico assim começou a fazer umas perguntas: olha, senhor Divaldo, o senhor é orador, né? Não, sou. É verdade que os espíritos também ajudam na saúde? Eu disse, não, ajuda, mas a medicina da Terra é tão necessária quanto a espiritual. E uma está vinculada à outra. E é mais um médico assim, sempre levando um pouquinho de certa ironia, pelo fato de que ele pediu para o lançamento do livro. Aí ele simplesmente estava notando nessa ironia do médico e disse: olha, seu pai está aqui e está me dizendo que você fez o vestibular para medicina. No primeiro vestibular você perdeu. Em seguida, você fez o segundo vestibular. Perdeu também. Mas você parece que ainda ia em alguma instituição lá. Assim, feito aquele pessoal que vai, pensa que centro espírita é um ambiente só de querer saber informações do dia a dia do terra. Aí ele queria falar com o pai dele, não, meu filho, continue fazendo vestibular, que você. Aí você fez o terceiro, perdeu. No quarto, seu pai disse que você, se fizesse o vestibular, e você ia ser um grande médico. Ocorre que você nem estudou, se descontraiu assim emocionalmente, fez vestibular e passou. Aí, o médico, como é que esse cara pode saber? Esse cara mora na Bahia. Eu não sei qual foi, se era de São Paulo mesmo, era de alguma cidade. Aí depois perguntou assim a ele, Divaldo, você não quer saber minha opinião sobre o que você está dizendo? Não, não. Eu estou dando a informação, aí é com você. Então, o médico demonstrou muito interesse, deu na memória alta dele, ele viu procurando essa realidade, e Divaldo disse para ele assim, disse, olha, brevemente eu venho a São Paulo fazer uma palestra e vou lhe avisar para você me assistir lá onde eu estiver nessa palestra. Então, a figura de Divaldo é uma pessoa super alegre. Olha, Divaldo, aqueles que convivem com ele, diz que ele é muito brincalhão, e ontem eu senti que ele realmente ele, logicamente, tem que ter uma responsabilidade com a mansão do caminho, mas ele é muito brincalhão e conta de uma maneira hilária esses fatos. E serve de testemunho para muita gente. Então, foi esse fato muito interessante. Se fosse um vestibular, Silvio, mas três Quatro. vestibular, quatro, Divaldo sabia, pelo amor de Deus. Silvio, agora me diga uma coisa, nessa obra, há algum momento, eu não vou dizer de desconforto, né? Que os espíritos foram um pouco duros com Divaldo. Olha, o problema é o seguinte: teve um fato, que eu tenho comentado com você, que Divaldo ele conta que teve, vamos dizer assim, uma época lá que ele queria fazer uma palestra sobre matéria de ordem científica. E um espírito amigo dele disse assim para ele: olha, Divaldo, eu estou achando que isso no início ainda, ele jovem, você é uma questão de vaidade, e você quer trazer algo como se você estivesse assim, no meio acadêmico, mas não tem problema não, vamos lá. Aí Divaldo disse que foi fazer a palestra, e nessa palestra era sobre transformismo, que é um estágio em relação à evolução das espécies de Darwin, que já foi aquele estudo naquela época mais ou menos próximo. Então ele disse que aparecia feito um teletipo, assim, como hoje na televisão, eles têm um dispositivo que projeta para o locutor de frente, e você pensa que ele está falando, mas está lendo. Então, na hora lá, alguns cientistas, ou alguns nomes, diz que é alemão e ele tem uma dificuldade danada, e o espírito dizendo no pé do ouvido dele. Quando ele não lia direito, dizia tal nome. Então, teve um lá, um cientista, Bacon, aí ele disse errado, Bacon, Ah, aí o espírito disse para ele assim, não é isso não, seu burro. Quer dizer, mostra até a maneira engraçada, porque normalmente todos nós que temos a vivência espiritual,
pensa que é coisa. Rapaz, a vida é igual do outro lado. Do mesmo jeito. Ah, as mesmas condições, os mesmos defeitos, a mesma brincadeira. Então, mostra com isso. E nessa palestra, que Divaldo fala que o doutor Bezerra se apresentou a ele, ele viu um senhor entrar com a roupa de linho, creme, de barba, e disse, olha, meu nome, eu sou, não, falou assim, eu sou Bezerra de Menezes. Ele achava um espírito, já conhecia da grandeza dele, e vamos trabalhar juntos. Mas Divaldo está certo. Mas Divaldo não comentou com ninguém achando que era algum espírito mistificador, e deu uma grande preocupação. Quer dizer, é uma preocupação que não é em vão, não. Divaldo fez correto, porque os espíritos muitas vezes podem mistificar. Então, ele foi, depois de algum tempo, uns 3 meses, ele esteve lá com Chico Xavier. Aí Chico, conversando com ele, disse, olha, quem está aqui do nosso lado é doutor Bezerra de Menezes. Disse que não é para você ter preocupação, não, que é ele mesmo que falou com você. Então, foi dando uma certa segurança. Porque, segundo ele, o doutor Bezerra hoje é assessor do protetor do Brasil, Ismael. Ele foi promovido a assessor de Ismael. E ele também, vamos dizer assim, a gente tem essa admiração total aqui no Brasil pela figura dele. Quem é que não tem um... Peça doutor Bezerra, peça doutor Bezerra. E diz que doutor Bezerra tem 200 médicos. Quer dizer, eles são extremamente próximos a ele. Lógico que tem uma equipe de milhares de médicos, mas 200, que é exatamente, se ele não puder atender, ele vai em nome do doutor Bezerra atender. E fora aqueles que podem ser feitos, porque lembre-se que 200 médicos para atender uma população de 200 milhões é muito pouco, mas esse universo é muito agressivo. E ele diz que doutor Bezerra, hoje, inclusive, vamos dizer assim, é considerado como um patrono, um médico espiritual do Brasil e da América Latina. Além de alguns pedidos aí para os Estados Unidos, para a Europa. Mas aqui é uma força muito grande em relação à condição espiritual dele. Mas, Silvio, impagável isso, né? O Divaldo vai chamar o Francis Bacon de Bacon, o espírito chamar Divaldo de burro. Ô, seu burro! Silvio, eu conversando aqui antes da gente começar a gravar, eu soube por você, Silvio, eu queria lhe perguntar de público também. Silvio, quer dizer que é verdade que o setor lá de parto natural da Mansão do Caminho, o Divaldo recebeu até orientação espiritual para fechar lá o trabalho de parto natural da Mansão do Caminho. Foi isso, Silvio? Olha, Divaldo, ele disse que há 12 anos, há 12 ou 13 anos, foi, vamos dizer assim, era um sonho dele, e ele disse que até ele chegou a fazer parto de emergência lá. O pessoal não tinha, vinha caminhando, ele vinha com o Nilson, botava na caminhonete e a mulher da pessoa tinha um parto. E ele disse que conta o drama, que era o menino nascendo e ele chorando, uma dificuldade muito grande. Então ele viu que era necessária a construção da casa de parto lá da Mansão do Caminho, natural, parto natural. Mas acontece, e ele disse que atualmente era para fazer em média 80 partos, para poder ter um custo que caísse não só do parto em si, porque isso gera um recurso financeiro por parte da Mansão do Caminho. Então, ele disse que atualmente a mansão está tendo um prejuízo mensal de R$ 350 mil só com essa casa de parto. E ele disse que, devido a isso, poderia vir a prejudicar a educação. Então, ele foi orientado pela espiritualidade, porque como o dele, aqui no Brasil, foi uma das primeiras e considerada modelo, todo mundo começou a copiar, porque era só elogios. Então, inclusive, na Bahia, o governo da Bahia copiou, e ele disse que tem uma casa, ele até mostrou ontem uma casa no hospital do estado, Alberto Einstein, a 8 quilômetros lá na mansão. Então, ele disse que era preferível pegar esse espaço, que é um espaço belíssimo. Essa casa de parto,
tornou-se tão famosa que ele disse que teve uma senhora que veio, que isso é feito normalmente para atender a pessoa carente. Teve uma pessoa que veio de avião para lá, para ser atendido na casa de parto. E ainda contratou um carro blindado para durante o período que ela estava lá tendo o parto. Quer dizer, aí Nivaldo perguntou, mas é por quê? Não, porque a segurança desse parto aqui nessa mansão deve ser algo. Mas mesmo assim, ele disse que não podia, porque o parto estava custando, em termos, um parto, R$ 12.000. E no hospital, como vai mais gente, cai para 4.000, 3.000, essa demanda, porque eles que tinham que ter 4 motoristas, ambulância, 24 horas, 70 funcionários. Então, eles que vai vincular a parte, vamos dizer assim, a parte de aumento na parte do atendimento médico, e vai concentrar também que está tendo muito problema nesse momento de transição e de dificuldade, um problema de suicídio, problema psicológico, tudo isso. Então, o que era a casa de parto será transformado, não vai continuar no trabalho ao próximo, mas dedicado à parte psiquiátrica e psicológica e também uma recomendação da espiritualidade. Mas ele tem razão, a gente tem que analisar. Rapaz, eu fico olhando o seguinte: Jesus no lar, que é uma coisinha mínima. Eu já vivo aperreado aqui quando tem um sócio, e já esqueceu de dar de pagar a mensalidade, já me preocupa. Imagine de volta 350.000 só nela, Silvio só na Mariano, casa de parto. eu lhe pergunto, você aperreado, e a gente lá na Casa dos Humildes com as vovozinhas Exatamente, que exatamente. moram ali, as vovozinhas, já? Eu não sei Então, disso, rapaz. Eu tenho chapéu para a Casa dos Humildes, tiro o chapéu. Trabalho brilhante. e veja bem, e não tem apoio governamental, né? Agora, a vigilância sanitária, quando chega nesses lugares, né? É mil exigências, mas É, Divaldo é muito sério, responsável, né? E Divaldo está com 96 anos. Silvio, ele vai deixar aquilo ali em equilíbrio, não vai deixar bomba para quem ficar, né? Então, Divaldo está corretíssimo e o plano espiritual secundando tudo isso, né? Meu irmãozão, que bom, Silvio. Mais uma obra aí, né? Meu amigo Silvio Mariano, você faz a prece? tá? Vamos elevar nosso pensamento a Deus, para que Ele ilumine a todos nós, e agora em especial a Divaldo, com essa transição da condição da casa de parto. Que os céus abençoem, que ele merece o apoio da espiritualidade de todos nós nas nossas preces. E que Jesus, esse nosso grande amigo, e o Espiritismo tirou da cruz para ele conviver conosco, abençoe a todos nós e esses tempos de elevação e de esclarecimento do seu Evangelho. Que assim seja. Assim seja. Bom, pessoal, próxima quarta estaremos aqui, eu e Silvio Mariano, trazendo mais obras fantásticas da literatura espírita. Dedico esse programa a você, minha mãe querida, amada, no plano espiritual. Te amo, mamãe. Continuo vinculado a ti, sempre em pensamento e coração. Silvio Mariano, vou dar uma surpresa aqui, né? Nos próximos programas, mais ou menos, talvez já o próximo, a gente vai estar em outro ambiente. O Silvio Mariano vai entrar de outro ambiente, mas é surpresa, viu, Silvio? Quando você aparecer no outro ambiente, a gente vai ver que lugar é aquele ali. Para mim é o céu, viu, Silvio? O lugar que vai aparecer para mim é o céu. Vamos, mas não é que Silvio vai desencarnar, não. É um pedaço do céu aqui na Terra. Vamos ver. Tchau, Silvio. Abração.